E o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou uma lei que equipara o crime de injúria racial ao de racismo, que é inafiançável e imprescritível. Agora, a punição passa a ser prisão de 2 a 5 anos. Quem vai trazer mais informações e mais detalhes ao vivo, mais uma vez, para você, é o repórter Carlos Daniel. Mais uma vez é com você, Carlos. Oi, Gilmar, mais uma vez, boa noite para você, para toda a Paraíba que nos acompanha. Pois é, para a gente relembrar um pouquinho, antes dessa alteração, né, a pena era de 1 a 3 anos de detenção. E agora, com a atualização, pode chegar de 2 até 5 anos. E se o crime for cometido aí por 2 ou mais pessoas, ele pode ser aumentado na metade. A gente vai entender um pouco mais sobre os detalhes e como essa mudança vai funcionar na prática com o advogado Tiago Corassari. Inclusive, doutor, tem um detalhe que chama muita atenção e muito importante sobre essa questão dessa pena ser cometida por 2 ou mais pessoas, que pode ser aumentada na metade, né? Boa noite. Boa noite, Omar. Boa noite a todos os telespectadores da rede TV Correio. De fato, existe essa, na mídia, inclusive no próprio site do Senado, que é o órgão responsável pela publicação das leis, existe a nível de reportagem, obviamente, a informação de que quando a injúria racial é praticada de forma coletiva por 2 ou mais agentes, a pena seria dobrada, quando na verdade a lei fala em pena na metade. Então a pena aumenta-se em 50%. Porque se ela fosse dobrada, seria os 100%. E aí é que a gente chama atenção para esse detalhe, que ela muda para na metade, né, doutor? Explica para a gente essa diferença que faz toda a diferença. É uma questão até matemática. Como hoje o crime de injúria racial, ele tem um preceito secundário, a pena de 2 a 5 anos, se colocarmos essa causa de aumento de pena de 50% na metade, ficaria de 3 anos até 7 anos e meio, 7 anos e 6 meses de reclusão. Outra alteração que já passou a valer é com relação se o crime for cometido em eventos religiosos, eventos esportivos, inclusive, infelizmente, que a gente já viu inúmeros casos acontecendo em eventos esportivos, jogos, né, por exemplo. Exatamente. Essa lei, ela trouxe profundas alterações e mudanças no tipo penal da injúria racial. E ela traz, de certa forma, os anseios da sociedade para coibir determinadas práticas que são repugnadas, reprovadas pela sociedade. Quando hoje, pela atual redação da lei, quando o crime é praticado em eventos desportivos, eventos religiosos, eventos culturais, eventos direcionados ao público em geral, a pena também é de 2 a 5 anos. Inclusive, essas pessoas ficam ali proibidas de frequentar esses eventos? Perfeito. Existe uma pena acessória, que chamamos no direito, de proibição de frequentar tais eventos, eventos de mesma categoria, por até 3 anos. Essa é uma imposição legal e é uma pena automática segundo o dispositivo de lei. Isso pode posteriormente ser interpretado pelos tribunais superiores de outra forma, mas hoje, pela letra de lei, é uma pena obrigatória. Antes, doutor Tiago, quando esses casos chegavam, né, nas delegacias, quando havia ali a denúncia, o próprio delegado arbitrava a questão da fiança. Agora isso mudou. Perfeito. Essa talvez seja a mudança mais profunda, mais drástica no tipo penal da injúria racial. Porque a injúria racial, hoje, pela atual legislação, ela deixou de ser uma qualificadora do crime de injúria. Aquilo que é a ofender a dignidade, o decoro de uma pessoa. Hoje, o crime de injúria racial, ele foi transferido, transportado do Código Penal lá para a lei de racismo. E qual a consequência? A nossa Constituição, ela é clara. O crime de racismo é inafiançável e imprescritível. Então, dessa forma, não é mais possível arbitrar a fiança, nem mesmo pelo juiz. Antes, até o delegado poderia assim o fazer, poderia arbitrar a fiança. Atualmente, nem mesmo o magistrado pode arbitrar essa fiança por vedação constitucional.
Doutor Tiago, obrigado pela participação e as informações aqui no Cidade Alerta Paraíba. É isso, Gilmar, tem que ficar atento e muito atento a esses detalhes, inclusive essas alterações já estão valendo. Volto com você. Ok, obrigado, Carlos, obrigado aí ao doutor Tiago pelas informações prestadas aqui ao Cidade Alerta Paraíba. Só para a gente tentar diferenciar e conceituar, né, a diferença entre a injúria racial e o racismo, né? A injúria racial é quando a ofensa é dirigida a apenas uma única pessoa, né? Uma única pessoa ali da cor negra. E o racismo é quando a ofensa é direcionada a toda uma coletividade aí da raça negra. Só para as pessoas tentarem entender, né, a diferença de uma coisa e outra. E agora, como estão equiparados, então vai ficar uma coisa só, né? Tanto faz se você ofende um ou se você ofende a toda uma coletividade, já que nessa lei agora sancionada pelo presidente Lula, elas estão aí equiparadas.